Olá, mulher de atitude! Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu tenho um convite para você. Fecha aí o seu WhatsApp, fecha a sua porta se você está em casa, talvez você está na sua ocupação do seu dia a dia. Eu quero te convidar o Espírito Santo a passar esse tempo com a gente. Nós não estamos juntas fisicamente, mas eu sei que o Espírito do Senhor que está fluindo nesse lugar vai invadir o seu carro, vai invadir aí o seu trabalho, se você tiver com um fonezinho, vai invadir a sua casa. Então, junto com a gente, convide o Espírito Santo a tocar o seu coração, a abrir o seu coração para Ele. Eu queria que você, baixinho onde você estivesse, você dissesse: Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, fica comigo, ministra ao meu coração. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, eu podia estar ouvindo qualquer outra coisa nessa hora, mas eu decidi abrir espaço para te ouvir, para ser tratada, para ser curada, para ser ministrada pelo Senhor. O Senhor é bem-vindo nesse tempo, no nome de Jesus. Amém e amém. Reflita nesse louvor e tire esse tempo de oração agora. Amém. Muito bom estar aqui com você. Vamos tirar esse momento de adoração, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer, porque a bondade do Senhor nos cega todos os dias da nossa vida. Canta conosco essa canção. Oh, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me confortas. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Declare isso. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez declare isso, que Ele é fiel. E és fiel em todo tempo. Sim, Senhor, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor.
Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor tem escape, tem livramento para a tua casa, para a tua família neste dia. Creia nisso, minha irmã. Tem escape, tem livramento. E tem bênção também chegando aí na sua casa nesse exato momento. Receba esta palavra, que o Senhor tem controle de tudo, tudo da tua vida. Tudo. Cante assim conosco. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Canta assim. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. E em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar.
o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sei que o Senhor já está ministrando ao seu coração. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor já está falando com você. E eu queria que você refletisse comigo que nós já estamos agora partindo para o fim do ano, né? Já passou parte do ano. E talvez você tenha feito metas, talvez você tenha sonhado com algumas coisas para esse ano. Talvez você ainda está aguardando a grande virada que o Senhor havia prometido para você. Eu quero te dizer que o Senhor, se foi o Senhor quem te prometeu, Ele vai cumprir. Existe um novo do Senhor para a sua vida. Você não vai terminar esse ano da mesma forma do ano passado. Você, no nome de Jesus, vai viver grandes coisas ainda no Senhor. Mas para isso, talvez ainda não tenha acontecido, porque a gente ainda não se preparou para viver isso. Hoje eu quero te convidar a se preparar para o novo de Deus na sua história. A se preparar para aquilo que o Senhor vai fazer com você em todas as áreas da sua vida. Talvez a sua vida espiritual está da mesma forma do ano passado ou até pior. Mas eu queria que você se preparasse, porque no nome de Jesus, essa tarde pode ser a virada de chave do Senhor para que você viva a vida espiritual que você tanto sonhou. Para que você tenha um relacionamento com Jesus de uma forma que você sempre sonhou. Para que o Senhor se revele com você, com intimidade, de uma forma que você sempre sonhou. E eu queria dividir com você a história de uma mulher muito conhecida por nós. Eu vou introduzir um pouco dessa história. Você conhece muito bem a história de Noemi e Ruth. Noemi perdeu seu esposo e depois perdeu os seus 2 filhos, ficando assim com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Em determinado momento de sua vida, Noemi entende que é hora de voltar para sua terra. Suas noras estavam ali e ela prepara um discurso para essas noras. Ela fala: olha, meninas, muito obrigada por todo o cuidado que vocês têm tido comigo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Mas agora é hora de vocês irem. Ela libera suas noras para viver suas vidas. E ela tem ali do primeiro 2 respostas iguais. Não, Noemi, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar com você. E ela insiste, ela fala: olha, não faz muito sentido vocês estarem comigo. Ainda que eu me case e ainda que eu tenha um filho de novo, vocês vão esperar esse filho crescer para se casar com ele? Melhor não, melhor vocês irem. Então Orfa escuta esse discurso e ela obedece a voz da sua sogra e vai embora. Enquanto Ruth ouve essa palavra de Noemi e ela ainda permanece. E ela dá um dos discursos de fidelidade mais conhecidos da Bíblia e talvez conhecidos até fora da palavra de Deus. E ela fala: não, Noemi, para onde você for, eu irei. Onde você pousar, eu pousarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E ela termina dizendo que nada senão a morte nos separe. Então, a gente tem o capítulo 2 e diz assim a palavra de Deus em Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque, se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os seus ceifeiros. O Senhor esteja com você. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça?
E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Eu não sei se você conhece o final dessa história, mas Ruth, ela entra a partir de Boaz na linhagem do rei Davi e, consequentemente, ela entra na linhagem de Jesus. Era só uma viúva que, com algumas decisões na sua vida, fizeram com que ela tivesse uma vida tão importante, tivesse na história de uma forma tão importante e que fizesse com que eu e você estivéssemos conversando com ela hoje. Mari, quais são essas atitudes de Ruth que fez com que ela vivesse o novo sobrenatural de Deus em sua vida? Bem, primeiro, ela foi leal a uma pessoa. Sabe, eu imagino que quando Noemi decidiu que voltaria, ela imaginou que as suas noras não iam com ela. Elas eram jovens, elas tinham muito para viver, mas ela se surpreendeu. Se surpreendeu porque naquele dia ela teve duas respostas. Uma de alguém que decidiu viver a sua vida e de outra que decidiu permanecer. Isso mostra que existem pessoas na nossa vida que vão passar por ela, mas existem pessoas que vão fazer a nossa história com a gente. Talvez nesse momento você esteja triste. Talvez você olhou para o lado e você achou que nesse momento da sua vida algumas pessoas estariam com você. Talvez você está vivendo um momento mais difícil da sua história e você tinha a convicção: aquela pessoa estaria comigo. Ou talvez você pensou: eu estive no pior momento da vida dela, então agora no meu ela vai estar comigo. E ela não está. Talvez você está se sentindo abandonada. Eu quero te dizer uma coisa: na vida, isso é comum. Tem mais a ver com a expectativa que a gente colocou nessa amizade do que, de fato, no que essa pessoa fez por você. Talvez essa pessoa sinalizou para você algumas vezes que ela não era tão leal a você do jeito que você achava que ela era. Talvez ela já havia sinalizado para você que ela não estaria com você nesse momento difícil, mas a sua expectativa nela foi maior do que esses sinais e você não viu. Eu tenho um recado para você: se hoje você é essa pessoa, que tal se atentar para quem permaneceu? Talvez você está tão triste porque algumas pessoas se afastaram que você nem percebeu que do seu lado tem gente que está contigo nesse momento difícil. Você não está valorizando as Ruths que o Senhor levantou para você e só está reclamando das órfãs que foram embora. Existem pessoas que talvez não sejam tão influentes como você gostaria que fosse, não sejam tão animadas como você gostaria que fossem, elas não se vestem do jeito que você se veste, mas elas permanecem com você. Sabe, nessa vida ministerial, e eu vivo num ministério de adolescentes, então a mão na massa é muito grande. Em alguns momentos eu esperei que algumas pessoas estivessem comigo. Em alguns momentos eu achei que num acampamento de centenas de adolescentes, algumas pessoas estariam comigo e elas não estiveram. Eu tinha duas opções: chorar por isso ou pedir a Deus que levantassem Ruths comigo. E Deus levantou. Nesses momentos em que talvez fossem um dos desafios mais difíceis da minha vida, eu olhei para o lado e tinha gente, antes de tudo, fiel a Deus e, consequentemente, fiéis à missão que Deus me deu. Elas acreditavam naquilo que eu acreditava e por isso estavam comigo. Que o Senhor hoje, nesse momento, mostre a você pessoas que estão com você e que vão escrever a sua história contigo.
Tem coisa que você vai viver sozinha, só você e Deus. Mas Deus, eu sei que Deus está te presenteando com algumas pessoas que vão cuidar de você, eles serão leais a você nesse momento que você está vivendo, no dia bom ou num dia mau. Talvez esse esposo que você tanto reclama, que deixa a toalha em cima da cama, que não faz as coisas muito do jeito que você espera, seja a pessoa que está com você nesses momentos tão difíceis e até hoje você não parou nem para agradecer. Talvez no período mais complicado, num momento que nem você estava se amando, ele tinha palavras boas para você. Ele tinha palavras de acolhimento para você. E você pensou, é só obrigação dele. Não. Ele fez muito mais e talvez até hoje você nunca agradeceu. Olha para o lado e peça ao Senhor, Senhor, me mostra quem são as Ruths que o Senhor tem levantado para estar comigo, para me ajudar, para fazer com que eu viva além do que eu imagino. Ruth foi fiel a Noemi e por isso alcançou grandes coisas, a gente já vai falar sobre isso. A segunda coisa que esse texto aqui me mostra é que Ruth viveu o novo de Deus por uma decisão muito importante e simples. Ela foi trabalhar. Ruth, quando chega nessa nova terra, é a ideia dela. O texto diz que ela fala para Noemi, quer saber? Eu vou me levantar e eu vou colher espigas que estão caindo dos ceifeiros. Pense que ela não procurou o melhor trabalho, um trabalho de luxo. Ela não falou, vamos ver aqui a minha profissão, onde ela está encaixada aqui. Não. Ela foi fazer um trabalho de mendigar, de pegar aquilo que restava. Mas ela se levantou e foi fazer algo. E por fazer algo, Boaz a encontrou. Ela foi trabalhando e nesse trabalho, Boaz olhou para aquela mulher ali e aquela mulher chamou a sua atenção. Quando ele pergunta sobre ela, a resposta que o ceifeiro tem não foi, menina bonita, né, seu Boaz? Não foi isso que ele disse. Quando ele pergunta sobre ela, a resposta que o ceifeiro dá, que aquele capataz de Boaz dá é, essa menina está trabalhando o dia todo e se sentou muito pouco para descansar. Quando se fala de Ruth, o relato que se tem dela é de uma mulher trabalhadora. Eu tenho para mim que a gente espera muito o mover do Senhor, mas esse mover do Senhor vem também, antes de tudo, com uma direção nossa, com um movimento nosso. O que é milagre? Milagre é esperar que o Senhor faça algo sobrenatural. Para aquilo que é natural, eu não preciso de milagre, eu posso fazer. O Senhor entra naquilo que é sobrenatural, naquele gap onde só a mão de Deus pode atingir. Eu gosto muito da ressurreição de Lázaro, porque ela mostra muito isso para nós. Existiam 2 comandos que Jesus deu aquele dia. O primeiro comando foi, tirem a pedra. E eu pergunto a você, qualquer homem naquele lugar podia tirar a pedra, não é? Então ele falou, tirem a pedra. E aí 1 homem, 2, 3 empurraram aquela pedra. Mas aí vem o segundo comando de Jesus. E o segundo comando foi, Lázaro, sai para fora. Só Jesus podia dar esse comando. Só o Filho de Deus podia dizer ao morto, se levanta e sai. E Lázaro respondeu a esse comando e ressuscitou. Para aquilo que o homem pode fazer, o homem vai fazer. Aquilo que só Deus pode fazer, deixa que Deus faz. Talvez hoje você está clamando e orando por algo que a senhora pode fazer. Você está pedindo para que o Senhor restaure o seu casamento, mas hoje você pode ser mais carinhosa, hoje você pode ser mais amável, hoje você pode fazer um almoço ou um jantar para o seu marido, ainda que aos seus olhos ele não esteja merecendo, mas o reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus é sobre responder de uma forma diferente àquilo que a gente está recebendo. E eu creio que o Senhor vai mover o seu milagre. Talvez hoje você precisa de um milagre financeiro. E você acorda todos os dias e pede a Deus um milagre financeiro para que uma conta seja fechada. Eu pergunto a você, quanto que foi que você se movimentou para que essa conta de fato
seja fechada. Tem uma coisa que eu não gosto muito. Eu não gosto quando as pessoas associam a visão da mulher, a feminilidade, a compras excessivas e a falta de domínio na vida financeira. Eu acredito em mulheres, no nome de Jesus, que amam mais a Deus do que compras. Eu acredito no nome de Jesus em mulheres que conseguem administrar o seu dinheiro e conseguem dizer, olha, essa blusinha não me domina, essa compra não me domina. Eu sou dominada pelo Senhor e se eu não posso comprar, eu não vou comprar, independente da quantidade de vezes que eu possa dividir no meu cartão. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o que você precisa fazer para essa conta fechar é segurar os seus gastos, minha irmã. Talvez o que você precisa fazer é resgatar aquela cocada, aquele bolo que sua mãe te ensinou, e às vezes só compartilhando no grupo do condomínio a venda desse bolo, já vai entrar um dinheiro extra e já vai ser um dinheiro que vai te ajudar nessa conta faltando. Quantas áreas da sua vida você está clamando o milagre do Senhor, mas existem ações práticas que você precisa se mover antes que o milagre aconteça? Qual a pedra que você tem que empurrar? Qual é a espiga que você tem que caçar, que tem que catar, para que o Senhor veja e fale assim, opa, agora eu entro com o sobrenatural. O natural foi feito. Agora é hora do sobrenatural chegar. Talvez o que você precisa seja algo na sua vida ministerial. Seu ministério está parado, travado. Você muda de igreja, você muda de ministério e você sente que você ainda não é usada do tanto que você gostaria de ser usada, que você não é usada com aquilo que Deus te deu. Meu irmão, vai lá e faz. Eu sou pastora de adolescente, às vezes sai um meu irmão, me perdoe. Minha irmã, vai lá e faz, se levanta. Ah, Mariana, mas ninguém me chamou, mas uma ajuda é sempre bem-vinda. Então vai lá e fala, como eu posso servir a esse ministério? Como eu posso servir nessa igreja? Mas Mariana, me disseram que eu não sirvo para nada, me disseram que eu não canto bem. Minha irmã, mas você tem tantas outras coisas para servir, você tem as suas mãos, você tem os seus ouvidos, você tem a sua célula. Talvez você quer tanto ser usado por Deus, mas não consegue parar uma horinha na semana para ir numa célula, ouvir alguém, orar por alguém. Faça o natural, levante a sua camisa e trabalhe, entregue o seu melhor para que o novo de Deus sobrenatural complete aquilo que a sua mão não alcança. Bem, uma outra coisa que esse texto me ensina é que as sementes que nós lançamos, elas frutificam. Quando Boaz encontra com Ruth e diz para ela, olha, pode ficar tranquila, você não precisa mais pegar as espigas que sobram. Você vai poder ficar junto com as mulheres que trabalham aqui, você vai ter água, você vai poder caminhar por esse lugar e pegar tudo que você puder pegar. Ela fica constrangida e ela não entende, mas você nem me conhece, eu sou uma estrangeira. Por que você está me deixando viver isso? E a resposta dele é, eu soube do que você viveu com a sua sogra. Eu soube que você deixou o seu conforto, eu soube que você deixou a sua família para ser fiel à sua sogra. Aquilo que Ruth está experimentando nesse momento é fruto de uma decisão dela lá atrás. A sua decisão de hoje é uma semente para o novo de Deus na sua vida que virá amanhã. Você não pode desistir agora porque você não está vendo o milagre acontecer. Você vai permanecer semeando porque, como qualquer planta, essa planta precisa de água, de luz, de tempo para crescer. Eu tenho uma frase comigo de uma experiência que eu tive com Deus, que é a seguinte: não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Eu me lembro de um dia acordar de madrugada e tinha uma obra acontecendo de madrugada perto da minha casa. E eu cursava serviço social e eu vi aqueles trabalhadores todos de madrugada trabalhando, e a primeira coisa que me tocou foi um senso de injustiça, do tipo, meu Deus, eu tô aqui dormindo, esse homem largou a casa dele, tá aqui trabalhando e ninguém nem tá vendo esse trabalho dele, ninguém nem tá vendo, eu passo ali todo dia, eu nem percebi que essa obra tá avançando. Mas depois disso o Senhor aquietou o meu coração e disse, Mari, é exatamente assim que eu trabalho na sua vida. Enquanto você dorme, eu trabalho.
Parece que não tem nada acontecendo. Você nem percebe que a obra está sendo feita, mas eu estou trabalhando. Não é porque você não está vendo a obra pronta ainda que eu não estou trabalhando. Isso me trouxe muita paz, porque em muitos momentos da minha vida eu precisei negar algumas coisas, tomar decisões difíceis, eu precisei pagar preços que ninguém viu, só eu sabia o tamanho daquilo. Mas eu sabia que era uma semente para algo que Deus estava construindo, que ninguém estava vendo, nem eu, mas Ele estava trabalhando onde eu não vejo. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto você serve ao Senhor, enquanto você entrega a sua vida a Ele, enquanto você é uma esposa amorosa, uma mãe dedicada, enquanto você é uma dona de casa que cuida do seu lar, enquanto você trabalha fora, você tem essa rotina toda, não tenha dúvidas, você está semeando para um futuro brilhante no Senhor. Não tenha dúvidas, o Senhor está colocando tijolo por tijolo em áreas da sua vida que você nem imagina. O Senhor está trabalhando onde você não vê, e glória a Deus por isso, porque eu acho que se a gente visse, a gente ia atrapalhar um negócio. Que bom que o Senhor está trabalhando enquanto a gente descansa. Que bom que eu não vejo, porque o Senhor atua em áreas que os meus olhos humanos não conseguem ver. Talvez você está clamando por uma cura, você está clamando por um milagre no seu casamento, você está clamando para que seu filho se converta, você está clamando para que você viva algo poderoso no Senhor. Você não está vendo, mas o Senhor está soprando nesse momento no ouvido do seu esposo, o Senhor está soprando nesse movimento no ouvido do seu filho, o Senhor está soprando nesse movimento no ouvido do seu chefe, no ouvido da sua amiga. Dia após dia, um tijolo do Senhor é colocado, e a construção do que Deus tem para a sua vida está sendo edificado debaixo da provisão do Senhor. Não pare de semear porque você não está vendo o fruto. Continue semeando, porque no nome de Jesus, como foi cantado aqui, a provisão, o escape, a mão do Senhor está chegando. Essas são atitudes de alguém que se prepara para o novo. A atitude de reconhecer que tem gente que vai passar, tem gente que vai ficar, sem chorar, sem perder o ânimo, sem desanimar. A atitude de trabalhar, dar o seu melhor naquilo que foi proposto a você, dar tudo que a sua mão pode fazer para que a mão de Deus haja naquilo que a sua mão não pode fazer. E semear, ainda que você não esteja vendo nada. Semear para um futuro brilhante. Eu tenho uma pergunta para você: qual dessas coisas te falta para viver o novo de Deus hoje? Talvez aquilo que você tanto espera ainda não chegou, porque você ainda não está pronta. E o Senhor hoje, essa manhã, tarde, noite, eu não sei que horas você está assistindo isso, eu quero te dizer que o Senhor te incomoda nesse momento a ficar atenta. O novo dele está chegando, mas você precisa se preparar para isso. Eu quero fazer uma oração com você, mas antes eu quero te dar 10 segundos para no seu lugar, onde você estiver, se você puder fechar os olhos, você dizer: Espírito Santo de Deus, mostra para mim o que precisa ser mudado para que o novo de Deus chegue para mim. Eu sei que o Senhor tem um futuro muito maior do que eu imagino. E eu não falo de dinheiro, eu não falo de viagem, eu não falo de casa, eu não falo de carro. Eu falo de viver o propósito poderoso do Senhor para a minha vida. Eu falo de ser aquilo que o Senhor sonhou para mim que eu fosse. Eu falo de prosperar em todas as áreas da minha vida. E isso não é sobre ser rica ou pobre, mas sobre viver tudo aquilo que o Senhor separou para mim. Nós não queremos perder tempo, Espírito Santo. Nós não queremos ficar atrapalhadas, a gente não quer perder a atenção, ficar distraídas diante do novo do Senhor. Prepara o nosso coração para dar tchau para algumas pessoas, mas para também se atentar para as pessoas que o Senhor tem levantado para serem fiéis participantes da obra do Senhor na nossa vida. Nos ajuda a separar isso. E nos mostra, Jesus, pessoas até que a gente precisa dar tchau mesmo, porque não combinam com aquilo que o Senhor precisa construir em nós. Pai, no nome de Jesus, eu peço por força, ousadia e coragem, para a gente arregaçar nossas mangas e te servir da melhor forma possível, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja. A gente não vai ficar só esperando o milagre, a gente vai dar o nosso melhor onde as nossas mãos podem alcançar, para que o Senhor, no nome de Jesus, complete com aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, no nome do Senhor, nós pedimos, nos dê força para semear, ainda que a gente não esteja vendo nada. Ruth, eu imagino a cabeça de Ruth colhendo aquelas espigas que sobraram.
Ela não fez nada por aquilo. Há alguns anos atrás ela tinha um esposo e agora ela não tem mais um esposo, agora ela está sozinha com a sua sogra, ela largou tudo. Jesus, quantos preços aquela mulher pagou, mas depois viveu muito além do que ela imaginou. Que essas mulheres que estão ouvindo esse programa hoje não tenham dúvidas. Eu sei que está custando caro, mas fica tranquila, você está semeando para a eternidade. Ainda que você não veja os seus frutos aqui hoje, você está semeando para algo muito maior, muito melhor, onde os nossos olhos não podem ver, onde as nossas mãos não podem tocar. Então continue semeando, continue pagando o preço, continue servindo, dando o seu melhor. Semeie ainda que você não possa ver. Levanta essas mulheres, Jesus, a viver o novo do Senhor ainda este ano. Que esse vídeo tenha testemunhos poderosos do nome de Jesus. De mulheres que decidiram ir, fazer, viver e tiveram sua vida transformada. Muito obrigada por um ministério de atitude, que levanta mulheres de atitude para mudar o mundo. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho um convite para você, se essa palavra tocou o seu coração, se você teve de fato um encontro poderoso com o Senhor, com esse vídeo, eu queria que você encaminhasse esse link para o máximo de pessoas que você conhece. E eu queria só que você encaminhasse, não. Eu queria que você fosse sincero, que você dissesse, olha, enquanto eu ouvi essa palavra, eu lembrei de você e eu acho que o Senhor tem algo a falar para você profundamente. No nome de Jesus, o que o Senhor fez com a gente essa tarde não vai ficar só aqui entre a gente, não. Vai ser uma onda de mulheres se preparando para o novo de Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e a gente te espera no próximo encontro de mulheres, atitude online, nos nossos cultos também presencial. Seja cheia da presença do Senhor no nome de Jesus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.